Diz-me a verdade. Tu tens falta de tempo ou tens falta de energia? Dizes que precisas descansar, mas arranjas sempre maneira de preencher o quê? A tua agenda. Porque no fundo, tu tens medo de a ver vazia. Olha, neste vídeo não te vou ensinar como gerir as tuas horas. Vou-te mostrar porque é que gerir a tua energia é a única estratégia para deixar de ser um estranho na tua própria vida. E olá, sejam muito bem-vindas. Me chamo Hilda Rosa. Sinta-se à vontade neste cantinho especial dedicado ao nosso crescimento pessoal, fé vivida e bem-estar com propósito. E hoje, meus amigos, vamos falar exatamente disso. Gestão de tempo versus gestão de energia. Por isso, se isto hoje fala contigo, olha, puxa uma cadeira, pega no teu chá e vamos conversar um bocadinho. Olha, deixa-me começar de uma forma super simples. Quase toda a gente diz, eu não tenho tempo, mas será que não temos mesmo tempo ou energia? Porque se olharmos para a realidade, tempo, olha, até há. O que não há, muitas vezes, é disposição. Não há energia mental. Não há energia emocional. Não há energia espiritual. Há pessoas que trabalham mais do que tu, por exemplo, mais horas. E parecem muito mais presentes, muito mais inteiras, mais vivas. Enquanto há outras, olha, que trabalham menos horas, mas parece que as horas não chegam. Verdade ou mentira? Mesmo quando têm tempo livre, estão sempre cansadas. Olha, porque o cansaço que sentimos, meus amigos, ele não vem do relógio, vem do nosso poço interior, da nossa alma. Pensa em um dia normal. Tu acordas, o despertador toca e antes, mesmo de te levantares, o que é que tu sentes? Muitas vezes até já te sentes com aquele peso, certo? Parece que nem dormiste, mas dormiste as mesmas horas. Ou, quem sabe, até muito mais. Isso não é preguiça. Eu sei que não é. É desgaste emocional. Levantaste-te. Tens a tua rotina normal. Café da manhã. Talvez outro. E mais outro para despertar. Olha, imaginem com 2 ou 3 cafés seguidos, meus amigos. Ele nos ajuda, ou não? O dia começa. Trabalho, pedidos, responsabilidades. Passas o dia como super mega ocupada, mas não necessariamente nutrida. Porque provavelmente nem te alimentas direito. Porque o nosso corpo, a nossa energia, não passa só por uma bela noite de sono, nada disso. Mas sim, também de uma refeição equilibrada. Mas hoje não vos vou falar sobre isso. À noite, quando finalmente paras, o corpo o que é que ele faz? Ele descansa. Mas a tua cabeça? Ela não para, não é verdade? Pois é. Ou será que é só comigo que isso acontece? Vêm os pensamentos, as preocupações, cenas por resolver e dizes, eu precisava era de muito mais tempo, meus amigos, minhas amigas. Deixa-me fazer uma pergunta muito honesta. Se amanhã tivesses um dia inteiro livre, sem compromissos, achas mesmo que ias descansar? Ou ias preencher com alguma coisa? Porque a Bíblia nos ensina. Em Jeremias, no versículo 6, no versículo 7, ele diz-nos assim, como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia, violência e estrago se ouvem nela, enfermidades e feridas adiante de mim continuamente. Meus amigos, minhas amigas, esta palavra não fala-nos de descanso, nada disso. Fala de um interior doente,
de um povo que por fora parecia bem, mas por dentro, olha, eles já estavam corrompidos. A sua fonte não inventa. Ela apenas produz aquilo que tem dentro. Agora deixa-me aplicar este princípio à nossa vida atual, para hoje, por exemplo. Por que é que o nosso interior continua a produzir? Hoje, muitas vezes, ele não produz violência visível, mas produz o cansaço, a pressa, o ressentimento, culpa acumulada, esgotamento. Olha, e isso também nos adoece, porque um interior sobrecarregado, olha, ele vai sempre transbordar, mesmo quando não paras, mesmo quando não descansas, quando descansas, mesmo até quando vais de férias. O cenário, ele não muda, mas o interior, olha, ele também não. Por isso há pessoas que descansam e continuam cansadas. Porque o problema, olha, nunca foi o relógio, foi a fonte. Meus amigos, a agenda cheia não é vida cheia. Porque há algo que quase ninguém diz em voz alta. Porque muita gente não vive ocupada. Porque tem demasiado tempo até para fazer. Vive ocupada porque não sabe, olha, estar em silêncio. O silêncio é desconfortável muitas vezes. O silêncio até faz perguntas. Eu estou feliz? Será que é isto que eu queria fazer? Por que é que eu sinto um vazio enorme? Então lance a sua agenda. Não por um propósito, mas por uma fuga. Agenda cheia, meus amigos, não é sinal de uma vida cheia. Às vezes, é só medo, simplesmente, de parar. Quantas vezes o teu corpo tenta te avisar? Tantas e tantas vezes. Eu diria até melhor. Sempre. Primeiro, em sussurros, irritação fácil, impaciência, falta de prazer nas coisas simples, pois fala mais alto, claro. As insónias, vêm as dores, a falta de foco. E se continuarmos a ignorar, olha, um dia ele para de vez, ele vai parar por nós. Porque gerir energia é ouvir antes disso. Repara em Jesus. Nunca estava com pressa. Nunca foi atropelado por ninguém. Muito pelo contrário, ele retirava-se, ele silenciava, e ele orava, e ele não corria atrás do tempo. Mas o tempo é que corria atrás dele, porque ele cuidava da sua fonte. E nós? Nós fazemos precisamente o quê? O contrário. Vivemos como se essa fonte fosse o quê? Infinita. Mas não. Não é, meus amigos. Gerir energia no dia a dia. Olha, não é como apagar uma lâmpada de um candeeiro. Antes fosse. Simplesmente é não marcar tudo seguido. Quantas vezes tu marcaste um encontro com uma amiga, mas querias arranjar o teu cabelo? Pois é. E quantas vezes querias que o teu marido até saísse contigo, mas ficavas simplesmente a lavar a louça? Olha, calma, eu não digo que não o faças, claro. Isto é uma comparação genérica, calma. Criar espaços vazios sem culpa. Diz sim quando o teu corpo diz não. Não uses o descanso como um simples prémio. Descanso não se merece. O nosso descanso, ele precisa-se. Deixa a louça na pia se for preciso. E vai passear. Arranja o teu cabelo, mulher. A louça não foge. Ele continua lá. Quem foge é o tempo. Olha, e quando damos por ela, olha, já se foi. A verdade é que uma agenda vazia assusta, não é? Isto quem vive no piloto automático, certo? Mas é nesse espaço que a nossa vida, ela assenta. Que o poço recupera. Que Deus fala connosco. Olha, lembra-me
de Maria e de Marta. Quem se lembra aqui? Eu acho que já gravei um vídeo. Que está em Lucas 10:38. Jesus entra numa casa. Ele encontra o quê? Duas mulheres com duas atitudes e uma grande lição espiritual. Enquanto Marta recebe Jesus, Maria senta-se aos pés dele. Enquanto Marta corre, Maria para. Marta faz, Maria escuta. Marta se ocupa, Maria se rende. E é aqui, pessoal, é aqui que está a primeira verdade desta palavra. É possível receber Jesus em nossa casa e ainda assim não estar junto dele? Marta não estava no pecado, nada disso. Ela até estava a servir, mas estava tão ansiosa, tão inquieta e tão distraída. O problema não era o trabalho, era o coração, porque o fazer tomou o lugar de o ser. Nós às vezes somos como Marta, não é verdade? Mas queremos ser como quem? Como Maria. Mas deixa-me te dizer algo com muito carinho. Se amanhã te dessem um dia inteiro livre, sem obrigações, sem pedidos, sem chamadas, achas mesmo que isso te ia resolver? Ou ficarias inquieta? Pegavas talvez, sei lá, olha, no telemóvel, até inventavas coisas para fazer. Verdade ou mentira? Muita gente diz que precisa descansar. Olha, mas nem o sabe o fazer. Quando o descanso realmente chega. Porque o nosso problema, não é o tempo cheio, é o interior esgotado. E agora, meus amigos, hoje não te peço grandes mudanças. Só te peço isto. Deixa um espaço vazio na tua agenda esta semana. Escolhe um dia. Olha, não importa se é um sábado, um domingo, uma quarta-feira. Olha, o dia não é importante, não importa. Não para preencher depois, mas simplesmente para estar. Minhas amigas, se esta reflexão hoje realmente falou contigo, olha, deixa o teu like, partilha com alguém que anda sempre cansado, mas nunca para. Porque às vezes Deus usa-nos e usa também um simples gesto para chegar onde nós não conseguimos. E lembra-te, a tua vida não precisa de mais tempo. Precisa de mais vida dentro do tempo que já tens. E mais uma vez, olha, quando o barulho do mundo for demasiado forte, respira fundo, sorri com esperança e confia em Deus, claro. Mais uma vez, Deus vos abençoe, Deus vos ama e eu também. Um beijinho muito grande e até ao nosso próximo vídeo. Tchau, beijinhos!